Sou Jaqueline Porfírio, estou aqui para mais um vídeo que irá abençoar a sua vida. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta. Aliás, quem me conhece sabe que eu adoro uma pergunta. E eu amo iniciar os vídeos com uma pergunta, eu sempre estou fazendo algum tipo de pergunta. E o Cauã veio do mesmo jeito, me enche de pergunta. Então, você sabe qual é a função de um porão no navio? Semana passada eu fiquei com essa pergunta martelando na minha mente. E eu fui buscar saber qual a função do porão de um navio. Essa pergunta não veio do nada. Eu estava lendo o livro de Jonas, profeta Jonas, uma história bem conhecida que todos nós conhecemos, e Jonas estava lá dormindo no porão. Então eu vou te contar qual a função do porão no navio. O porão, ele tem duas funções importantes. E ele é fundamental no navio. Por quê? Porque ele dá estabilidade ao navio. No porão a gente pode carregar mantimentos, depende do tipo de navio, armamento, o que precisar naquela viagem, geralmente armazena-se coisas no porão. E o porão, ele dá estabilidade, ele não pode estar vazio. Exemplo, suponhamos que a gente faça uma compra internacional. A gente foi lá na Shein e comprou uma blusinha. Então vem um navio de carga, vai trazer vai trazer carga naquele porão. O navio de carga vai estar cheio de carga. Quando ele chegar aqui pertinho da gente, no porto de Itaguaí, ele vai descarregar e vai retornar lá para a China. Ele não pode retornar com o porão vazio. Ele precisa encher o porão dele ou de pedra ou de água. O porão tem que estar com algo que vai dar estabilidade nesse navio. Então, a função do porão é dar estabilidade, além de armazenar, dar estabilidade. E ele sempre precisa passar por manutenção e limpeza. Por quê? Porque como ele é um local úmido, pouca iluminação, então como ele transporta também muitas coisas importantes, ali pode acumular bactéria, acumular coisas, às vezes entra até mesmo água, tem uma bomba lá para poder estar tirando a água do mar, não deixar a água entrar. E pode estragar as cargas, estragar alimentos, estragar o que se colocar ali. Então ele está em sempre constante manutenção e limpeza. Então o porão, ele dá estabilidade, fica no interior do navio, precisa de manutenção e limpeza. Só que na história de Jonas, acontece ao contrário. Aquele navio, ele passa por uma forte tempestade, a ponto do barco, do navio ser destroçado. E a causa daquela tempestade estava lá no porão. Era quem? Jonas. Jonas estava lá dormindo, tranquilo no porão. Enquanto todos estavam com muito medo, sofrendo pela tempestade, já tinham perdido muitas coisas, lançado cargas ao mar para tentar aliviar o navio não ficaria muito pesado. E Jonas lá no porão, a causa da nossa tempestade. Então, muitas das vezes, querido, a tempestade que nós estamos passando na nossa vida, a causa não é externa. Às vezes a causa é aqui, ó, interna. Tá lá no nosso interior, lá no nosso porão. Quando eu comecei a ler essa história, o Senhor começou a falar comigo sobre o local de acesso. Sobre o acesso que nós temos dado a determinadas pessoas na nossa vida. E não deveríamos dar. Acesso do nosso coração, acesso da nossa vida íntima, acesso da nossa casa. O local de acesso que nós temos dado a algumas pessoas. Pessoas que trabalham, querido, com leve trás. Às vezes a tempestade da nossa vida tá por causa disso. A gente fala que não deve, dá munição. Aí a pessoa vai lá, leva atrás, e causa aquela tempestade na nossa vida e a pessoa tá lá tranquilona. E a gente ali naquele sufoco, naquela tempestade. Então, e quem era Jonas? Jonas era Se você ver aqui, eu tô aqui com a Bíblia aberta. Jonas era filho de Amitai, começa a Bíblia falando. Filho de Amitai. Amitai, Jonas 1. Amitai significa verdade. E Jonas 1:9, o marinheiro pergunta para ele, quem és tu? E ele fala, eu sou um homem temente ao Senhor, temente ao Deus que fez os céus e a terra. Então Jonas era um filho da verdade, era um homem temente a Deus, mas que nesse momento aqui da história dele, da vida dele, ele se encontrava fugindo da presença do Senhor. Quantas pessoas são tementes ao Senhor, acreditam no Deus,
Mas são pessoas que não são de oração, não ora. Você vai abrir a sua vida, vai falar e ela não vai orar. Muitas das vezes vai só te criticar. Então, quantas pessoas estão ali na igreja, mas estão longe da presença do Senhor? Que era o caso de Jonas. Jonas estava fugindo. Aqui, ó, até Jonas 1, Jonas 1:3 fala que ele está saindo da presença do Senhor. Jonas 1, acho que é 1:3, fala 2 vezes que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado, querido, com quem a gente se aconselha. Antes de a gente abrir a boca para falar algo da nossa vida ou falar algo que nós estamos passando, primeiro temos que olhar o resultado daquela pessoa. Se a nossa tempestade está nas nossas finanças, então vamos nos aconselhar, conversar com quem não tem problema com finanças, sabe administrar uma finança, que vai poder dar bom conselho. Se a nossa tempestade está no nosso lar, no nosso casamento, a gente vai olhar o fruto. Uma árvore é conhecida o quê? Pelo seu fruto. Vamos olhar o fruto da pessoa, como que é o casamento daquela pessoa. Se a nossa tempestade está com os nossos filhos, vamos procurar alguém que tenha filho. Por quê? Teoria e prática é muito diferente, muito mesmo, querido. Teoria é linda, agora a prática é, suada. Então, vamos olhar alguém que tenha filho, que tenha, como que lida ali com o filho dela, e mesmo assim não é o suficiente, porque cada filho vai ser um temperamento, uma personalidade, um jeito. Então, a gente tem que ter esse discernimento, em vez de sair falando tudo para todos. Ah, minha vida é um livro aberto. Não, querido, nem todo mundo precisa ter acesso à sua intimidade, à sua casa, ao seu coração. Então, a gente precisa ter esse atento. A gente também precisa estar atento a quem a gente está prestando o nosso ouvido. Prestando nosso ouvido, ó, carisma é diferente de caráter. Nós estamos tão sensíveis, tão assim, como é que eu vou dizer, vulneráveis, que chega uma pessoa sorrindo, simpática, a gente acha que a pessoa é legal. Aí fala tudo. Mas quando a gente vira as costas, a pessoa faz o quê? Deturpa a nossa imagem, a nossa identidade, fala mal. Conheço um monte assim. Um monte de pessoa que é simpática, sorridente, legal, mas por detrás fala mal das pessoas. Então, carisma é diferente de caráter. E muitas das vezes a gente presta o ouvido para essas pessoas. Muitas das vezes quando a gente vê, a gente já está lá naquela situação também. Então, a gente tem que ter cuidado, querido. Tem que ter cuidado, porque as tempestades, muitas das vezes o motivo da tempestade tá ali no porão escondidinho, igual o Jonas estava lá dormindo. Então, o que eu quero falar é a gente estar atento, pedir para Deus estar tirando as máscaras, pedindo para Deus dar discernimento, tá dando sabedoria. Por quê? Cuidado com o que a gente tem escutado, com o que nós temos visto. Por quê? O que ouvimos e vemos vai produzir aqui, ó, o que pensamos. Aí o que pensamos vem aqui, o que sentimos. E o que sentimos vai para nossas atitudes, vai para nossas escolhas. E aí pode ser uma escolha errada, pode ser uma tempestade desnecessária. Então cuidado com o que nós temos ouvido, o que nós temos vendo, o que nós temos alimentado a nossa alma. Os olhos são a janela da alma. Como tem gastado o nosso tempo ali. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente só ouve o que não presta. Tá ali perdendo nosso tempo ou com fofoca, ou na televisão, ou ouvindo bala perdida, tiro, coisas que vai dar medo, e vai dar aquela tempestade, aquela crise de pânico, sendo que não era necessário. Desliga aquele repórter e vai focar somente em outra coisa. Filipenses, tudo que é bom, tudo que é louvável, que ali esteja nos nossos pensamentos, nossa mente. Então, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração quando eu li a passagem do livro de Jonas. Fiquei muito feliz que eu nunca tinha parado para ir hora do antibiótico da minha filha. Nunca tinha parado para refletir sobre o porão, né? Sobre um local de difícil acesso, um local de intimidade. E o Senhor trouxe esse alerta para cuidar com o que a gente fala, com quem a gente fala, sobre o que vem falar, o que as pessoas vêm falar conosco.
tem coisas que a gente não é pra gente prestar nossos ouvidos. Então, que a gente possamos estar atento e fugir de algumas tempestades, porque tem tempestade, querido, que vai vir. Agora, tem tempestade que não é nossa, que a gente precisa fugir. Cuidado com leve trás, porque tem pessoa que vai colocar a gente na tempestade, a pessoa mesmo vai estar lá no porão tranquila, dormindo, e a gente lá em maus lençóis, tá? Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Se puder, compartilha, deixa um comentário, deixa um like, pra gente poder estar aqui continuando gravando, tá? Muito obrigada.